Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de raciocínio lógico. Vem comigo. Tabela verdade. Trata-se de uma tabela formada por linhas e colunas, mediante a qual são analisados valores lógicos de proposições compostas. O número de linhas da tabela depende do número de proposições que a sentença apresenta. Para encontrar o número de linhas de uma tabela verdade, é só utilizar a seguinte fórmula: 2 elevado a n, onde n é o número, a quantidade de proposição simples. Desenvolvendo isso, essa potência. A potência é o resultado da quantidade de linhas. Vamos dar exemplos. Se tiver duas proposições, 2 elevado a 2, esse 2 aqui representa quantidade. Duas proposições simples. Para formar a tabela verdade dessa proposição composta, ela vai ter, então, 2 vezes 2, que vai ser igual a 4 linhas. Professor, então você está me dizendo que se eu tiver uma proposição composta com duas proposições simples e tiver que construir a tabela verdade, ela vai ter 4 linhas? Exatamente. E se forem 3 proposições? Ora, 2 elevado a 3, a gente sabe que o resultado disso é 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8 linhas. Opa, agora é o seguinte: se você tiver 3 proposições e tiver que construir a tabela verdade, ela vai possuir 8 linhas. E assim sucessivamente. Eu vou dar até exemplos aqui, ó. Imagina uma proposição composta desse tipo, assim, ó, P e Q. É uma proposição composta. Se tiver que construir a tabela verdade, como tem duas proposições, 2 elevado a 2, a gente viu ali que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então vai ter 4 linhas. Se eu tiver uma outra proposição composta do tipo, se P e Q, então R, veja como é fácil de contar, é só contar o número de letras, uma letra, 2 letras, 3 letras. Se tiver que construir a tabela verdade dessa proposição composta, como são 3 proposições, a gente já sabe que são 8 linhas que serão necessárias para construir a tabela verdade. Eu estou falando isso porque existem questões que só provam isso. Vão te dar uma grande proposição, normalmente composta, e que vai ser feita nesse estudo. Quantas linhas haverá na tabela verdade dessa proposição composta? Você só tem que vir contando, identificando, por exemplo, quantas proposições simples possui. Se tiver 2 é 4, se tiver 3 é 8, é assim sucessivamente.